Querido do Brasil, Paul, e nós estamos aqui como irmãos em Cristo, como servos do Senhor ao lado de vocês. Estamos aqui, posso dizer, como amigos desta igreja local, amigos de Portugal. E também estamos aqui em nome da nossa família global, chamada ICOM, Comunidade Internacional dos Irmãos Menonitas. E trazemos saudações. Paul e eu temos esse privilégio de estar visitando irmãos em diferentes países. Acabamos de voltar de uma viagem de Bolívia, Peru. Ficamos hospedados na casa da mãe da Alicia, que alegria. Panamá, o Paul foi para a Colômbia. No ano passado estivemos em Malawi, Angola, não sei o que mais, Congo. Então, Moçambique também. Então, é uma alegria ver a família de Deus em diferentes lugares, diferentes expressões. E obrigado, equipe de louvor, por nos conduzir na presença do Senhor esta manhã. Obrigado, Raul, por sua parte, e todos que contribuíram de alguma forma para que esse culto fosse bem especial. Já notaram o meu sotaque? Eu não sei se é um português do Canadá, ou se é um português do Brasil, ou um português não sei de onde, mas não é um português de Portugal. Então, obrigado por sua compreensão de ouvir nosso sotaque diferente esta manhã. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, e capítulo 7. E antes de ler a passagem, queria introduzir alguns pensamentos a respeito da passagem. É comum, é frequente, que chegamos no culto necessitando e esperando uma mensagem particular para nossas vidas individuais. Isso é normal, isso é correto, pois Deus se interessa por nós todos como indivíduos. Somos chamados de filhos e filhas de Deus, nosso Pai. Mas Deus também, às vezes, quer falar conosco como seu povo, de uma forma coletiva. Muitas vezes Deus direciona uma mensagem na palavra para seu povo. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e jejuar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Hoje a mensagem, amados, é para nós como um povo, como família, como igreja coletiva. É claro que cada um de nós vai levar alguma aplicação individual da palavra para nossas vidas, mas de uma forma geral quero só alertar vocês que a mensagem hoje é para nós como grupo do Senhor. Também é comum que nos encontramos muitas vezes ocupados e preocupados com pormenores da nossa vida individual ou da nossa vida coletiva. Nós ficamos, às vezes, só vendo os detalhes. É como se estivéssemos numa floresta e só vemos o quê? O mato ao nosso redor, os arbustos, as árvores, e não tomamos tempo para perceber a beleza da floresta. Eu não pude evitar de agradecer a Deus ontem à noite, chegando em Lisboa de avião. Louvado seja Deus por essa cidade, por esse país, por esse conjunto de povo e de povos que aqui habita. Deus vê o grande quadro. Deus vê a nós todos como um povo. E eu espero que hoje a passagem possa falar aos nossos corações de tal forma que não vemos somente
detalhes, mas vemos o quadro maior, a visão maior do que Deus está a fazer. Para onde Deus está nos levando? Para que destino? Vamos pensar grandemente. Vamos pensar no quadro maior e ver a beleza da sua obra ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo da sua história, porque Deus está escrevendo a sua história. Ele se interessa por a nossa história individual, mas Deus está escrevendo uma grande história. E a passagem fala sobre isto. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 7, e versículo 9 até 17. Apocalipse 7 e 9. Vi a seguir uma enorme multidão, impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, com vestimentas brancas e folhas de palmeira nas mãos, e gritavam em altas vozes: a salvação vem do nosso Deus que está no trono e do Cordeiro. E todos os anjos nessa altura se encontravam em volta do trono, em volta dos anciãos e dos 4 seres viventes, inclinando-se até a terra, adoraram Deus e diziam: que assim seja. Louvor e glória e sabedoria e graças e honra e poder e força pertencem ao nosso Deus por toda a eternidade. Amém. 13. Nesta altura, um dos 24 anciãos perguntou-me: sabes quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vêm? Não, respondi. Peço-te que me digas, pois és tu quem deve sabê-lo. Ele disse-me: estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas roupas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. É por isso que aqui estão diante do trono de Deus, servindo noite e dia no seu templo. Aquele que está sentado no trono os acolherá, e nunca mais terão nem fome nem sede, e nunca mais sofrerão os ardores do sol escaldante, porque o Cordeiro que está diante do trono será o seu pastor, que os conduzirá às fontes de água da vida, e Deus limpará as lágrimas dos seus olhos. Amém. É uma das passagens favoritas da minha vida, e esta semana, ao conversar com alguns irmãos da igreja, o Senhor logo me alertou. É esta. Esta é a passagem para esse pequeno rebanho, esta semana. Então, aqui estamos. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Qual é o contexto? Bem, capítulo 7, quando nós vemos o livro todo, capítulo 7 é um interlúdio nos 7 selos de julgamento ao longo da história. O 6º selo foi aberto, o 6º selo fala de terremotos, em capítulo 6 e versículo 12. Mas antes do último selo, o 7º, vem a pergunta. E capítulo 7 responde a essa pergunta que está no final do capítulo 6. A pergunta em capítulo 6, versículo 17, que é: quem poderá resistir? Quem poderá suportar? Quem poderá aguentar e ficar vivo na sua frente? A pergunta é: quem é capaz de suportar os juízos de Deus e as tribulações da história? E nós sabemos que a história está cheia de tribulações, no sentido macro e também no sentido micro em nossas vidas. A resposta vem em capítulo 7 a essa pergunta, sob a forma de 2 cenas e 2 multidões. Uma, que nós não vamos examinar hoje, fica entre versículos 1 e 8, que seria a multidão enumerada, 144 mil.
Mas a segunda cena é a nossa passagem de uma multidão incontável. Uma multidão que é inumerável. Por que esse tipo de revelação que João recebeu? Qual é o sentido por trás de nos revelar algo que está por vir? Eu quero propor 3 motivos que podem servir de encorajamento para nós hoje. Por que Deus revela esta segunda cena da multidão incontável? Porque Ele quer proporcionar para nós conforto na tribulação. Não sei o que você passa individualmente na sua vida, mas eu sei que como igreja tem passado por algumas turbulências, não é? O Senhor quer proporcionar conforto, consolo, assim como Ele tem feito ao longo da história do seu povo. Segundo motivo, Deus quer construir a fé em tempos de dúvida. E vamos ser honestos, todos nós passamos por tempos de dúvida. Todos nós consideramos a possibilidade de jogar a toalha e dizer já basta, já chega, não vou mais, não participo mais. Algumas pessoas até ao ponto de jogar a toalha da sua fé e decidem, é duro demais seguir a Jesus, é duro demais pertencer à sua igreja, é duro demais realmente obedecer à vontade de Deus para a minha vida e aquilo que Deus tem planejado para mim. É duro demais, não aguento, desisto. O Senhor permite uma cena como esta para nos construir mais fé, mais perseverança, mais firmeza em tempos de dúvida. Deus está no trono. Deus está no trono. Nada foge do seu controle, nada é desconhecido por Deus. Deus sabe de tudo. E se Deus permite, é porque Ele confia que nós podemos realmente suportar. E a terceira razão de Deus nos mostrar uma cena como esta é de nos motivar à sua missão. A sua missão no tempo que nos resta. Os povos serão salvos. Aqui está. Aqui está. Naquela multidão está representada toda a população da terra. Todos os povos. Vamos comentar um pouco mais sobre isto. Mas eis aqui, irmãos, uma visão do final da história. Uma visão maior. Deus é vitorioso. O nosso destino é seguro. Nós vamos chegar lá. Nós vamos suportar. Nós vamos vencer. Nós vamos ser uma igreja vitoriosa. O Senhor está nos dando um pequeno olhar no final das coisas. Qual é o nosso destino? O que nos espera? Então, como será esta igreja? Aqui nós temos uma cena de uma igreja. É a igreja do Senhor. É a igreja final. É a igreja completada. É a igreja de todos os tempos, de todos os lugares. Não é um pequeno rebanho que se encontra nesse salão. É o rebanho do Senhor universal, de todos os tempos. Como será? E isto, então, para nós traz também algumas lições como pode ser para nós. Já que este é nosso destino, então, o que isso significa para nós hoje? Então, quero apontar bem brevemente alguns aspectos, algumas qualidades desta igreja, a igreja do Senhor. Em versículos 9 e também 11, nós vemos uma igreja centrada em Deus. Deus está no centro. Deus está no trono. A multidão, em versículo 9, e os anjos, em versículo 11, os anjos, os anciãos, os seres vivos, todos estão ou diante do trono ou ao redor do trono. E quem está no centro? Quem está no palco? Quem está em primeiro lugar? É o Senhor. Pai, Filho
e podemos também dizer o Espírito Santo. O Pai está mencionado em versículo 9, também no Cordeiro, Jesus o Filho, mas se você voltasse para capítulo 1 e versículo 4, você encontraria também a menção, que já é algumas vezes no livro de Apocalipse, a menção dos 7 Espíritos. O que quer dizer isso, 7 Espíritos? Pensei que o Espírito Santo era um só. Isto é uma maneira de descrever a multiforme graça e maravilha de quem é o Espírito Santo. A maioria das versões em português traduz literalmente os 7 Espíritos. Mas há algumas traduções que dizem que pode ser interpretado ou traduzido como séptuplo Espírito. Essa é uma palavra nova para vocês. Séptuplo quer dizer um Espírito só, mas que tem 7 qualidades, 7 aspectos. 7 é o número número bíblico de ser completo. Quer dizer, o Espírito pleno, o Espírito que está cheio das qualidades de Deus. Então, o que estamos vendo aqui nesse cenário é Deus Pai e Filho explicitamente mencionados, mas também o Espírito do Senhor, conforme capítulo 1, versículo 4, também está presente. A Trindade está presente neste salão ou nesse espaço do trono de Deus. O centro da igreja não é a multidão, não são os anjos, não são os anciãos, não são os seres vivos, o centro é Deus. Deus está no seu trono, Deus está no centro. Versículo 10, um segundo aspecto dessa igreja. A igreja é focada na obra salvadora de Deus. Com uma só voz declararam vitória. A salvação vem do Senhor. Em versículo 10. Essa igreja relembra: Deus nos salvou. Foi Deus. Por isso, as vestes brancas, como sinal de vitória. Por isso, ramos de palmeiras nas suas mãos, celebrando. O Senhor nos salvou, o Senhor é vitorioso, ganhamos. Vamos celebrar. A obra salvadora está completa. Às vezes nós falamos que fomos salvos, às vezes falamos estamos sendo salvos, e às vezes falamos seremos salvos. Mas aqui está algo que a salvação está completa, terminou. Finalmente, e o Senhor e o povo está celebrando. Não é verdade que às vezes, e que bom que nós celebramos a ceia do Senhor hoje, porque a ceia do Senhor nos faz lembrar quem nós éramos. Nós éramos o quê? Nós éramos perdidos. Nossas vidas eram quebradas. Pense na sua vida. Nós éramos cativos ao pecado, cativos às vezes a forças demoníacas, cativos às vezes a vícios, hábitos destrutivos em nossas vidas. A Bíblia diz que nós éramos mortos. Essa era a nossa vida antes do Senhor nos salvar. E aqui estão lembrando, o Senhor nos purificou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos deu propósito de vida, o Senhor nos salvou. Vamos lembrar disso. A igreja era focada na obra salvadora de Deus. Versículo 11, versículo 12. Uma igreja reverente e temente a Deus. A igreja estava unida em adoração. Estava em pé. Também prostrado. Mas tudo como expressão de reverência, de temor, de adoração
ao Senhor. E interessante que em versículo 12, parece que estavam procurando palavras suficientes para descrever o amor ao Senhor. Veja, louvor, isso não é suficiente. Glória, tem mais, sabedoria, graças, honra, poder, força. E a lista poderia crescer ainda mais. Mas tantas palavras para descrever. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és digno. Senhor, Tu és tudo. Me faz lembrar de uma música, não sei se vocês têm cantado aqui recentemente, mas anos atrás, cantamos aquela música chamada Majestade. Vocês lembram dessa música? Adorai em majestade, toda a glória seja dada a Cristo Jesus. A equipe está reconhecendo essa música. Majestade, Senhor. Adorai em santidade. Vinde e louvai e vos prostrai aos pés da cruz. Adorai. Bem alto erguei o nome de Cristo. Adorai. Glorificai Jesus Cristo, o Rei. Adorai em santidade. Jesus morreu. Jesus venceu. É o Rei dos Reis. Uma igreja temente e reverente a Deus. Versículo 9, vamos voltar para o início. Uma igreja unida, uma igreja unida. A igreja era unida em sua identidade. Sua identidade era cristocêntrica. Estavam levantados ao redor e em frente ao Cordeiro, uma igreja cristã. Unida em sua identidade cristã, unida em seu culto ao Senhor, uma só postura, unida em sua mensagem, a salvação pertence ao nosso Senhor. Uma igreja com uma mensagem, com uma identidade, com uma postura, embora uma igreja muito diversa. Veja a diversidade dessa igreja, de todos os povos, línguas, raças. Uma igreja muito diversa. E eu percebo que a sua igreja também é diversa. Louvado seja Deus por isso. Temos aqui pessoas de Portugal, mas também pessoas de outros países, de outras etnicidades, outras línguas. Isto é um ensaio para a eternidade. Nós vamos estar não vai ser uma igreja homogênea, não. Vai ser uma igreja extremamente heterogênea. Mas uma igreja unida ao mesmo tempo. Unida ao redor do Senhor. Não havia partidos, não havia verdades diferentes, havia uma só identidade, uma só mensagem. Versículo 14, uma igreja purificada. Purificada unicamente pelo sangue do Cordeiro, não por méritos dos indivíduos ou do povo como coletivo, mas purificados pelo sangue de Cristo, não por obras religiosas, não pela Virgem, não pelos santos, não por qualquer outra fonte de mérito. O único mérito é o Senhor Jesus. Sua obra na cruz do Calvário. Único mérito que Deus aceita. E finalmente, também, isso é importante, uma igreja missional. Voltamos para o versículo 9 e versículo 10. Como é que chegaram tantas representantes de tantos povos? Se você for visitar um sítio na web chamado Joshua Project. Você pode pesquisar hoje à tarde. joshuaproject.net. É um sítio que pessoas como eu, missionários, missiólogos, pessoas que gostam de estudar o assunto de missões, frequentemente visitam. E você logo vai encontrar na primeira página que há 17 mil, mais que 17 mil etnias, povos
etnolinguísticos. As Nações Unidas vai nos dizer que há 220 países. Mas se nós pensamos em nações da maneira que a Bíblia usa a palavra nação, ou seja, etnia, nós não vamos encontrar 220, nós vamos encontrar 17 mil povos na Terra. Desses 17 mil, segundo os missiólogos, ainda faltam uns 7 mil povos que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho, e não há um movimento cristão evangélico suficientemente potente naquele povo para evangelizar por si aquele povo. Ou seja, temos muito para fazer. Temos muitos povos ainda para alcançar, abaixo da graça de Deus. Mas aqui estão todos os povos, todas as etnias, todas as línguas. Os que traduzem a Bíblia também nos dizem, ainda há muito para fazer. Nós não temos traduções, nem porções da Bíblia em todas as línguas. Ainda temos que enviar tradutores da Bíblia. Ainda temos que aprender as línguas dos povos não alcançados. Temos muito para fazer na área de missões. Temos que enviar missionários, tradutores da Bíblia, evangelistas, plantadores de igrejas, discipuladores, treinadores e outros. Mas aqui está o final da história. A obra está completa. Porque o povo de Deus era e é um povo missionário. Uma igreja missional. Uma igreja que não somente está focada em seus assuntos internos, mas levanta os olhos para os campos que são brancos para a ceifa do Senhor. Essa é uma igreja missional que nós encontramos no final da história. Constrangidos pelo amor de Deus, obedientes à grande comissão de Jesus e cheios do espírito missionário, foi esta multidão. Através de muitas igrejas locais, como a sua. Igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas de todos os tamanhos. Mas através de igrejas locais, familiares foram alcançados, amigos foram alcançados, vizinhos, perto e longe, e povos não alcançados foram alcançados, porque a igreja é missional. Você vai estar nessa multidão? Quem vai estar ao seu lado nessa multidão? Quem vai dizer para ti, obrigado, por causa do seu testemunho estou aqui, nessa multidão. Obrigado, igreja, casa da comunidade, por causa do seu envio de missionários, meu povo foi alcançado, minha aldeia, meu país, minha cultura foi alcançado, porque alguém se preocupou o suficiente para enviar um missionário, para nos alcançar. Uma igreja fiel, versículo 14, versículo 15, a igreja que perseverou em meio às tribulações, a igreja que não desistiu. Ontem eu recebi uma carta de um colega da Índia, um colega que vive próximo a Delhi, cidade de Delhi. Ele manda uma carta mensalmente, ele é indiano, o nome dele é Deepak. Ele disse, preciso contar a vocês, meus mantenedores em oração, sobre nossas igrejas. Ele é um líder apostólico de várias igrejas ali na província de Uttar Pradesh. Ele diz, nossa situação é muito crítica, porque a polícia está buscando em todos os cantos aonde encontrar qualquer célula cristã. E se eles encontram, o hospedeiro do grupo que reúne, normalmente é nas casas,
o hospedeiro, se não for ordenado, vai preso. E se o hospedeiro ou o pastor daquele grupinho foi ordenado, simplesmente a polícia vai dizer, não pode mais reunir. E aí ele continua dizendo que a polícia está sob pressão do governo para desencorajar, para liquidar grupos cristãos, porque o evangelho está a crescer na Índia. Ele disse que, mesmo em meio a essa situação, a nossa igreja local batizou 10 pessoas novas em certo distrito abaixo da liderança de tal e tal pastor. Então, aqui está uma situação atual de uma igreja que sofre tribulação, perseguição, simplesmente por nomear o nome de Jesus, simplesmente por compartilhar, mesmo dentro das suas casas. Eles não estão construindo templos ou alugando salões em espaços públicos, estão apenas reunindo como grupinho cristão. E a polícia está por trás deles, porque o governo está pressionando a polícia. Tem que acabar com esses cristãos, porque a Índia tem que ser um país hindu, só. Os muçulmanos também sofrem perseguição por não serem hindus. Então isso está acontecendo em nossos dias, irmãos. Mas aqui está, no final da história, uma igreja fiel, em meio às tribulações, às perseguições, às pressões da vida. Às vezes a tribulação vem de fora, mas às vezes a tribulação vem de dentro do povo de Deus. Este ano 2025, nós como menonitas, que temos raízes no movimento de renovação do século XVI, o movimento chamado Anabatista, nós estamos comemorando 500 anos. E o movimento anabatista surgiu no meio cristão. E foram duramente, severamente perseguidos, tanto por católicos como por protestantes também. Porque recusavam de batizar bebês, porque entendiam que a Bíblia ensina o batismo batismo voluntário de adultos. Porque ensinavam, a igreja é composta de pessoas que voluntariamente estão a seguir Jesus. Porque eles recusavam de levar armas para matar. Porque eles diziam é melhor sofrer do que matar. Porque eles achavam que todas as palavras de Jesus são importantes para viver, para seguir, para obedecer. Então levaram a sério o chamado de discipulado. Então esse movimento anabatista era duramente perseguido por cristãos na Europa do século XVI. Então, às vezes, a perseguição vem de dentro. Mas eles sobreviviam. E nós também iremos sobreviver em meio às tribulações que vêm ou de fora, ou às vezes de dentro. Eles continuavam a servir, como diz o versículo 15. Finalmente, uma igreja cuidada pelo pastor Jesus. Interessante, versículo 17 fala que Jesus é o cordeiro e ao mesmo tempo o pastor. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o pastor que cuida dos cordeiros e dos rebanhos. Esse é nosso Jesus. Ele protege sua igreja. Ele cobre a sua igreja com o seu tabernáculo, sua proteção. Ele alimenta a sua igreja. Ele sacia a sede da sua igreja. Ele guia a sua igreja. Ele consola a sua igreja. Ele tira as lágrimas. Ele prometeu lá em Mateus 16, eu edificarei o quê? A minha igreja. A igreja do Senhor Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ele capacitou a sua igreja no dia de Pentecostes ao enviar o Espírito Santo para habitar em nossos corações, mas também entre nós como um grupo coletivo. A igreja é do Senhor. E Ele vai completar a obra, como vemos aqui nessa passagem. A obra do pastor está completa. Ele é fiel. Ele cuidou, Ele está a cuidar e Ele cuidará a sua igreja até o dia em que está completamente formada, como vemos aqui nesta cena. Então, amados, vamos concluir. Se este é nosso destino, essa passagem nos dá um pequeno olhar para lá nós vamos. Essa é a nossa igreja, completa, no futuro. Como então devemos viver hoje? Como podemos, que diferença faz? Se esse é nosso destino, esse tipo de igreja é nosso destino, como podemos viver hoje, enquanto estamos a caminho a este destino? Qual aspecto desta igreja completa e gloriosa necessita de uma atenção de nós hoje? Seria o aspecto de uma igreja centrada em Deus, o aspecto de uma igreja temente a Deus, unida, purificada, uma igreja missional, uma igreja fiel nas tribulações, olhando ao Supremo Pastor Jesus? Não sei qual aspecto para nós hoje necessita de uma atenção maior. Faz diferença em nossos sentimentos. Em nossos sentimentos, se sabemos para onde nós vamos. Se você está hoje um pouco desanimado com as coisas da sua vida, ou talvez as coisas da sua igreja, sabendo que é para lá que nós vamos, faz alguma diferença na maneira de pensar e de sentir hoje? Se esse é nosso destino. Às vezes sentimos desesperança, desânimo, desunião e até a tentação de desistir. Sabendo que esse é nosso destino, que diferença isso faz hoje no seu sentimento? Juntos, levantemos nosso olhar para uma visão maior da igreja. Juntos, tenemos uma visão a longo prazo. Juntos podemos ter uma visão da igreja completa. Assim saberemos que as turbulências do momento em nossa pequena expressão de igreja são passageiras. As turbulências são passageiras. É como voar. Acho que quase todos nós já tivemos a experiência de voar. E quando vem as turbulências, o que diz o piloto? Põe o cinto de segurança. E então ele nos leva para uma outra altura, ou um outro espaço, até que as turbulências passam. Então, da mesma forma, nosso piloto, nosso Senhor Jesus, o pastor Jesus, vai cuidar, vai edificar a sua igreja, vai nos levar para uma altura menos turbulenta. Que a palavra possa ter espaço no seu coração, nos seus sentimentos, na sua visão da igreja do Senhor Jesus. Amém?